O vídeo a seguir é um tutorial de como utilizar o painel de controle das injetoras Tecmir reformada pela Elmar Automação. Para maiores informações, entre em contato conosco através do site www.elmar.com.br. Carregar ordem de produção. Repara que a máquina não está pronta ainda, porque está faltando a ordem de produção, ou seja, ela não foi preenchida conforme mostra aqui esse display. Quando eu clico nesse display, ele vai para a tela de receitas. Nessa tela é onde eu vou selecionar qual que é a peça que eu vou fabricar. Aqui eu posso ler ou enviar o programa. Pressionando o botão de enviar, ele vai abrir um pop-up para eu carregar a ordem de produção. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ordem 1. E embaixo eu vou selecionar qual que é a quantidade de peças que eu vou fabricar nessa ordem. Então, por exemplo, 120. Posso pressionar o botão confirmar, ele vai mandar para a minha tela principal e posso fechar esse pop-up. Repara, já foi carregado a minha ordem 1 com 120 peças. Habilitação de comandos. Na tela principal eu consigo desabilitar ou habilitar o meu balanço, desabilitar ou habilitar o cilindro de segurança e visualizar a injeção através da seletora. Se o meu balanço está desabilitado e eu ligar a injeção, ele automaticamente vai habilitar o meu balanço. Consigo verificar também a bomba hidráulica desligada. Se eu ligo a máquina em Setup, repara que lá vai aparecer a mensagem modo de operação de ajuste selecionado, porta frontal liberada. Se eu quero ligar a minha bomba, eu viro minha seletora, não consigo mais apertar o botão de Setup e quando aperto o botão verde ele habilita a bomba e habilita a máquina para selecionar o ciclo. Comando manual. O comando manual pode ser acessado através do botão de menu, tela de comando manual. Só funciona se a seletora estiver na posição manual e é onde eu faço o fechamento ou abertura do cilindro de forma manualmente. Então cada botão consigo abrir e fechar e é indicado através dos sensores o estado do comando. E eu também consigo avançar e recuar o balanço. Precisa tomar cuidado com a sequência de fechamento e abertura para não danificar a ferramenta. Consigo acionar a expulsão manualmente ou o desmoldante, acionar a lubrificação e acionar também o alimentador de Zamac. A expulsão e o desmoldante também é possível fazer através dos botões na frente do painel. No modo passo a passo, a cada clique que eu dou é acionado cada cilindro. E durante o fechamento, eu consigo voltar um comando de cada vez. No passo a passo, ele vai fechar todos os cilindros programados, avançar o balanço, recuar o balanço e abrir os cilindros programados. Na abertura, não é possível voltar ao passo que foi feito anteriormente, a fim de não danificar a ferramenta. Programação de sequência. A programação de sequência pode ser acessada através do menu Programação. Aqui é feito a programação do fechamento. Então vou colocar aqui o número dos cilindros de fechamento. Caso não tenha mais cilindros sendo utilizados, é só programar com o número 0. E aqui o tempo de ação de cada um. Do outro lado é colocado o número do cilindro da sequência de abertura. Se eu não estiver utilizando o cilindro, é só programar com 0 também. Repare que o tempo de abertura ele é zerado quando eu coloco o 0 na minha programação do cilindro.
Do lado eu consigo programar se vai ter desmoldante ou expulsão, o tempo de injeção, tempo de balanço, o tempo que vai ficar solidificando o material antes de iniciar a abertura, tempo entre cada ciclos, o número de peças de injeção dependendo do molde. E na próxima página eu consigo passar para a segunda parte de programação, onde eu consigo colocar o desmoldante e a expulsão. O administrador consegue habilitar ou desabilitar a bomba de lubrificação. Então, se fizer o login de engenharia, eu consigo habilitar ou desabilitar a bomba de lubrificação. Nessa bomba eu consigo presetar a quantidade de ciclos para ela ser acionada e o tempo de acionamento. Aqui embaixo eu tenho um orímetro de produção. Eu consigo zerar ele se eu for administrador e também consigo colocar um preset para dar um aviso quando chegar em determinada hora de produção. Gravação de receitas. A gravação de receitas pode ser acessada através do menu Receitas. Depois que fizer a programação, é só colocar o nome da receita desejada, como REC01, e ler o programa que foi programado. Então vai trazer todos os parâmetros realizados na tela de programação e adicionar uma nova receita. Pode-se excluir a receita selecionada. Quando excluir, ela vai sumir da lista. E adicionar novamente essa receita. Repare que quando seleciona cada uma, é alterada a programação. Antes de enviar a nova receita, você tem que abortar a receita que foi carregada anteriormente. E só depois fazer o novo carregamento da receita. Ciclos de produção. A máquina possui 3 tipos de ciclos de produção. A primeira é o ciclo contínuo. Quando pressiona em automático o botão de liga de ciclo contínuo, a máquina começa a trabalhar de maneira contínua. É possível verificar o tempo de produção, onde é monitorado o tempo em segundos do último ciclo, o cálculo de estimativa do término de produção, e a velocidade de produção em peças por hora. Na tela principal também é possível verificar o histórico de produção. Quando pressiona o botão de ligar ciclo contínuo, é enviado para a tabela o início do processo. Na tela inicial também é possível verificar as ações que estão sendo realizadas no momento e quais são as temperaturas atuais. Caso queira parar o ciclo contínuo, é só pressionar o botão vermelho de parada de ciclo. O ciclo simples vai executar somente um ciclo programado. Quando finalizar esse ciclo, a máquina irá parar automaticamente. Monitoramento de válvulas e sensores. Através do botão de menu, é possível entrar na tela de válvulas. Nessa tela é possível verificar quais são as válvulas que estão sendo acionadas ou desacionadas em determinados momentos. No menu tem a tela de sensores, onde é possível monitorar o sensor e o sinal de entrada do CLP.
ou seja, qual sensor está sendo acionado e qual retorno que está sendo enviado para o CLP, assim como tensões de comando e os retornos de bomba, motores hidráulicos. Fim de produção histórico. No término da produção, tanto no ciclo contínuo ou do ciclo simples, o sistema indicará uma mensagem e no histórico será automaticamente colocado uma linha com a produção finalizada. É possível fazer um backup através da porta USB da lateral do painel. Aparecendo essa tela, pode fechar ela e colocar o nome da pasta que deseja salvar o histórico. Ao pressionar Backup USB, a tela é fechada e realizado o backup no pendrive. Para reiniciar a produção, é só pressionar em cima da contagem e o botão Sim. Abortar ordem de produção. Quando eu envio alguma ordem inicial, no início do meu processo, inicio a minha produção, porém eu não quero finalizar essa produção. Eu paro a minha máquina, vou na tela de receita e aborto essa produção. Quando eu realizo essa operação, na tela principal, na parte de histórico, vai mostrar que foi parada a produção no meio, ou seja, a peças atuais não está igual à peça presetada. Atalhos de comandos. A IHM possui alguns atalhos de navegação. Se eu passo com os dois dedos da direita para a esquerda, aparece o menu lateral. Quando eu estou em alguma tela e quero voltar para a principal, só passar os dois dedos de cima para baixo. Os dois dedos de baixo para cima, ele volta para a tela que estava aberta anteriormente. Na tela inicial, se eu apertar em cima de temperaturas, o sistema vai para a tela de temperatura. Na tela inicial, se eu pressionar em cima no estado das válvulas, ele vai para a tela de manual. Se eu pressionar em cima de receita carregada, vai para a tela de receitas. Eu não consigo zerar a produção atual se ela não chegou no fim. Para isso tem que ser feito lá na tela de receitas e abortar a ordem de produção. Em alguma tela que eu tenho duas telas, eu posso com o dedo indicador passar para a próxima tela ou retornar para a tela anterior. Temperaturas. Para acessar a temperatura, pressiono o botão de menu, Temperaturas. Aparece essa primeira tela. Nessa tela eu tenho as informações do bico, as informações do material do cadinho, rampa de aquecimento, refrigeração do cabeçote, temperatura do óleo hidráulico e das resistências do cadinho. O bico e o cadinho eu consigo desabilitar ou habilitar o aquecimento através desses botões de habilitação. Vai dar um aviso na tela de alarme que o aquecimento do cadinho e do bico está desativados. Posso colocar o preset de aquecimento do bico e o preset de aquecimento do cadinho, ou seja, a temperatura de trabalho. Embaixo consigo visualizar as temperaturas atuais e o cadinho possui dois termopares. Aqui eu tenho uma mensagem que o aquecimento do bico será habilitado somente quando a temperatura do cadinho chegar a determinada temperatura. A rampa de aquecimento vai auxiliar no aquecimento do material do cadinho, se eu habilitar, e presetar de quantos e quantos graus vai ser habilitado as resistências do cadinho. Ele vai indicar para mim qual que é a minha próxima rampa e quanto tempo eu vou ficar de espera com as resistências desligadas, em segundos. Por exemplo, vou colocar o preset de 60 graus, falar que a minha rampa vai ser de 10 em 10 graus. Quando eu habilitar meu aquecimento, ele vai iniciar o aquecimento,
até chegar a 20 graus. Quando chegar a 20 graus, vai contar 3 segundos e novamente ligar o aquecimento até a próxima rampa, que nesse exemplo seria 30 graus. Chegando no 30 graus, é desligado o aquecimento, conta 3 segundos e liga novamente até 40 graus. E assim sucessivamente até chegar na temperatura desejada. Com isso você aumenta o tempo de vida útil da resistência. Quando chega no preset desejado, a rampa de aquecimento é automaticamente desligada. Quando a temperatura já estiver dentro de uma faixa de segurança e eu habilitar o aquecimento do bico, ela vai ser habilitada automaticamente. Porém, se a temperatura do cadinho não chegar na temperatura ideal, eu não vou conseguir habilitar o aquecimento do bico automático. Ele vai aguardar chegar na temperatura de segurança para só depois conseguir esquentar o bico. Programação horária. Através do menu, é possível ir para a tela de programação horária. Nessa tela é possível presetar um tempo para ligar o aquecimento das resistências e para desligar o aquecimento das resistências em cada dia. Eu posso habilitar todos os dias ou desligar todos os dias. Por exemplo, terça-feira eu vou habilitar para ligar às 10h21. Repara que a indicação está mostrando que não está habilitado nesse horário, por dois motivos: por não estar ligado o aquecimento horário e por não ser o horário atual. Se eu vier na tela de temperatura, eu consigo habilitar manualmente as duas temperaturas do bico e do cadinho. Se eu quiser que elas liguem pela programação horária, eu habilito a programação horária e automaticamente é desligado os dois aquecimentos. Quando chegar no horário presetado, ele vai habilitar os dois aquecimentos e habilitar a rampa de aquecimento. Resfriamento do cabeçote. Através da tela de temperatura também é possível habilitar ou desabilitar o resfriamento do cabeçote, porém somente o usuário de administração ou de engenharia. Colocando a senha da engenharia, é possível presetar a temperatura da água no momento. Se o valor atual passa esse valor de preset, é acionado a válvula de água. Pode-se desabilitar também essa opção de resfriamento do cabeçote, somente usuários de administração. Parâmetros de temperatura. Na próxima tela é onde se encontra todos os parâmetros de engenharia: parâmetro do bico, material do cadinho, resistências do cadinho, refrigeração do cabeçote, onde possui o fator de conversão para calibração da temperatura, a temperatura atual de cada termopar, a habilitação ou desabilitação de alarme de cada termopar, consigo desabilitar e habilitar todos, o valor mínimo para dar alarme, o valor máximo para dar alarme de temperatura. Nesse exemplo eu vou deixar o valor mínimo com 50 graus. Como o atual está 41, ele vai acionar o alarme mínimo, indicando por esse LED. Na tela de alarmes, ele vai indicar para mim que a temperatura do bico está muito baixa e um aviso para desativar a injeção. Quando eu desativo a injeção, esse alarme some, porém ainda aparece que o alarme de temperatura do T0 está muito baixo. Vou voltar para 10 graus, ele para o meu alarme. Se o máximo ultrapassar o valor presetado, vai acionar também o LED de indicação de alarme do máximo e vai avisar também na tela de alarmes para desativar a injeção.
Detalhe, o aquecimento também é desativado automaticamente. Na parte de baixo é a parte de segurança do bico com o cadinho, então é onde avisa: o aquecimento do bico será habilitado quando a temperatura do cadinho faltar tantos graus para atingir o seu preset. Então é aqui que eu vou programar, por exemplo, se eu colocar 5, é aqui que ele vai mostrar para mim que só vai ser habilitado a temperatura do bico quando faltar 60 graus, quando a temperatura do cadinho alcançar 60 graus. Esse parâmetro é ajustado o valor mínimo e máximo que vai ser acionado o aquecimento de acordo com o preset. O preset está 50, quando faltar 3 graus para menos ou para mais, é acionado e desacionado a temperatura de aquecimento. No material do cadinho que possui 2 termopares, quando eu desativo um, somente o outro vai fazer o comando tanto de alarmes quanto de preset. Eu posso desativar os dois ou só habilitar o primeiro também. Se eu habilitar os dois, eu tenho também um alarme de diferença de temperatura entre eles. Então, se o alarme for de 1 grau, por exemplo, e os dois não estiverem na mesma temperatura, é mostrado um alarme na tela de alarme. Então, atenção, diferença de temperatura muito alta. Verifique o sensor ou a resistência do cadinho. Se eu desativar um dos dois sensores, também é desativado esse alarme de comparação de diferença de temperatura. Também existe esse alarme para a resistência do cadinho. Então, se eu tenho os dois alarmes habilitados, ele vai verificar essa diferença. Se eu desativo um dos dois termopares, ele para de verificar esse alarme. Também eu tenho a proteção na injeção. Se eu desativar o balanço, ele some também a indicação. Termopares desconectados. Caso algum termopar desconecte do painel, é mostrado um aviso de que ele está desconectado, e ao conectar, ele some esse aviso. Caso eu precise desconectar realmente o termopar por algum dano, eu posso cancelar esse alarme através da tela de temperatura, desacionando o botão de alarme desse termopar específico. Repara que ele sumiu o alarme desse termopar. Gráfico de temperatura. Na tela de temperatura também é possível verificar um gráfico referente às temperaturas atuais. Consigo selecionar a temperatura que eu quero verificar, consigo ajustar o valor máximo e o valor mínimo desse meu gráfico, e a cada ponto que eu quiser na minha tela, eu consigo monitorar também na direita a temperatura daquele exato momento. Consigo habilitar outros campos, e aqui do lado mostra para mim uma legenda de quem é quem. Consigo habilitar todo mundo junto também, até os que estão desativados. Porém, a parte de gráfico fica menor por causa da legenda. Caso eu queira fazer um backup desse meu gráfico, eu preciso primeiro ajustar o que eu quero tirar de informação desse gráfico. Esse botão superior é o que faz o backup do gráfico no pendrive. Se eu tiro o pendrive, ele some por segurança. Quando eu coloco o pendrive, posso fechar esse aviso que aparece e pressiono esse botão, ele muda de tela para indicar que foi feito o backup no pendrive. Como ele vai tirar uma foto do gráfico, então eu preciso primeiro ajustar o que eu quero mandar para o meu backup. Após esse ajuste, é que eu pressiono o botão de tirar foto.